O sol inclemente castigava as ruas do centro da cidade naquela tarde de dezembro. O asfalto escaldante refletia o calor em ondas que distorciam o ar, enquanto pessoas apressadas se moviam entre prédios comerciais, todas buscando refúgio do clima sufocante. Em meio àquela agitação urbana, uma pequena figura se destacava por sua fragilidade. Uma menina de não mais que 5 anos, com cabelos escuros grudados na testa pelo suor, arrastava os pés descalços pela calçada ardente. Isabela havia andado por quase 1 hora, parando ocasionalmente para descansar na sombra dos edifícios. Sua garganta estava tão seca que doía. O vestido desbotado e rasgado na barra mal disfarçava o corpo magro demais para sua idade. Seus olhos, porém, mantinham um brilho peculiar, como se guardassem uma força que o resto de sua aparência frágil não sugeria. Ao passar em frente a uma padaria elegante, com vitrines reluzentes exibindo doces elaborados e pães artesanais, Isabela sentiu o aroma reconfortante de massa fresca. Através do vidro impecável, podia ver pessoas bem vestidas, saboreando café em xícaras delicadas. O ar-condicionado escapava pela porta cada vez que alguém entrava ou saía, trazendo um sopro de alívio do calor infernal. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Depois de alguns minutos reunindo coragem, a menina empurrou timidamente a porta pesada. O sino delicado anunciou sua entrada, fazendo com que vários pares de olhos se voltassem em sua direção. Isabela sentiu o peso daqueles olhares, alguns de nojo, outros de pena, a maioria de incômodo pela presença de alguém que claramente não pertencia àquele ambiente refinado. Atrás do balcão de mármore, Márcia ajeitou o avental impecadamente branco e franziu o nariz. Em 20 anos trabalhando naquela padaria, desenvolvera um sexto sentido para identificar indesejáveis, mendigos, pedintes e outras pessoas que poderiam perturbar a clientela seleta do estabelecimento. "Ei, você aí, não pode ficar aqui!" A voz estridente de Márcia cortou o ar climatizado antes mesmo que Isabela pudesse abrir a boca. Vamos, vamos! Isto aqui não é lugar para você!" A menina tentou falar, sua voz quase um sussurro. "Eu só queria..." Mas Márcia já havia contornado o balcão e se aproximava com passos decididos. Sem hesitar, agarrou o braço fino de Isabela e a empurrou em direção à saída. O movimento brusco fez a menina perder o equilíbrio. Ela caiu sentada na calçada, suas pequenas mãos se arranhando no concreto áspero. "E não volte mais!" Márcia bateu a porta com força, fazendo o sino tocar violentamente. Isabela permaneceu sentada, o sol castigando sua pele já ressecada. Seus olhos ardiam, mas nenhuma lágrima caiu. Havia aprendido há muito tempo que chorar não adiantava nada. Em casa, se é que podia chamar assim o pequeno cômodo onde vivia, seu tio sempre dizia que lágrimas eram perda de tempo. Do outro lado da rua, parado no sinal vermelho, Fernando observava a cena com um aperto no peito que não sentia há muito tempo. Através do vidro fumê de seu carro importado, o empresário de 45 anos assistiu a tudo com uma mistura de indignação e tristeza. Seu terno azul marinho impecável e o relógio de grife contrastavam com a expressão abatida de seu rosto. Um homem que, apesar de todo o sucesso material, carregava nos olhos o peso de uma solidão profunda. Desde a morte de sua esposa, 3 anos atrás, Fernando mergulhara no trabalho como quem se afoga propositalmente. Suas manhãs começavam ainda na madrugada e terminavam tarde da noite, quando voltava para sua casa vazia no bairro nobre da cidade. Não tinha filhos. Ele e Maria nunca conseguiram realizar esse sonho antes que o câncer a levasse. Agora, aos 45 anos, via a vida passar como um filme em preto e branco, sem cor, sem sabor. Mas algo naquela cena, a menina caída, a crueldade gratuita,
a indiferença dos outros clientes despertou em Fernando uma emoção que julgava morta. Sem pensar duas vezes, ligou o pisca-alerta e desceu do carro, ignorando a buzina irritada dos veículos atrás dele. Atravessou a rua com passos firmes, os sapatos italianos ecoando no asfalto. Ao se aproximar de Isabela, porém, suavizou sua postura. Abaixou-se até ficar na altura dela, mantendo uma distância respeitosa para não assustá-la. "Oi", disse ele com voz gentil. "Você está bem?" Isabela ergueu os olhos, desconfiada. Estava acostumada com adultos que fingiam preocupação apenas para depois machucá-la ou usá-la. Seu tio fazia isso o tempo todo. Era gentil quando precisava dela para pedir dinheiro nas ruas, mas se transformava completamente depois de beber. "Estou", respondeu secamente, já se preparando para levantar e fugir dali. "Você parece com sede", Fernando observou, notando os lábios ressecados da menina. "Posso comprar água para você? E talvez algo para comer?" Isabela hesitou. Seu estômago roncava. Não comia nada desde a manhã do dia anterior, quando conseguira metade de um pão velho de um vizinho compadecido. Mas seu tio sempre alertava sobre aceitar coisas de estranhos. "Preciso ir", murmurou ela, levantando-se, com dificuldade. Suas pernas tremiam levemente. Fernando percebeu o medo nos olhos dela e sentiu uma pontada de tristeza ainda maior. Que tipo de vida aquela criança levava para ter tanto receio de um simples ato de bondade? "Tudo bem", ele disse, mantendo a voz calma, "mas pelo menos me diga seu nome." A menina deu 2 passos para trás antes de responder quase num sussurro. "Isabela. É um nome muito bonito." Fernando sorriu gentilmente. "Eu me chamo Fernando. Olha, vou deixar isso aqui, caso você mude de ideia." Ele tirou a carteira do bolso e separou algumas notas, colocando-as cuidadosamente no chão, junto com seu cartão de visita. Isabela olhou para o dinheiro com uma mistura de desejo e medo. Seu tio ficaria furioso se ela voltasse para casa sem nada, mas também a puniria se soubesse que aceitou a ajuda de um estranho. A confusão em seu pequeno rosto partiu o coração de Fernando. "Não precisa decidir agora", ele disse suavemente. "Estarei por aqui todos os dias, neste mesmo horário. Se precisar de qualquer coisa, é só procurar por mim." A menina assentiu levemente e, sem dizer mais nada, saiu correndo pela calçada. Fernando a observou até ela desaparecer na esquina, seu coração pesado com perguntas sem resposta. Que tipo de vida aquela criança levava? Onde estavam seus pais? Por que estava sozinha naquele calor infernal? Levantou-se lentamente, ajeitando o terno amarrotado. Seu olhar se voltou para a padaria, onde Márcia observava a cena através da vitrine com uma expressão de desaprovação. Por um momento, sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança? Voltou para seu carro, mas não conseguiu dar partida imediatamente. Ficou ali, sentado, olhando para o lugar onde Isabela estivera, caída. Algo naquela menina tinha tocado uma parte dele que julgava morta desde a partida de Maria. Era como se o universo tivesse conspirado para colocá-lo exatamente naquele lugar, naquele momento. Fernando não sabia, mas aquele encontro aparentemente casual mudaria sua vida para sempre, e a de Isabela também. Mas o caminho que os aguardava seria muito mais difícil e doloroso do que qualquer um dos dois poderia imaginar naquela tarde escaldante de dezembro. O pequeno puxadinho onde Isabela morava ficava num beco estreito, escondido entre prédios antigos da periferia. O lugar mal tinha espaço para uma cama de solteiro encostada na parede úmida e um fogão enferrujado que não funcionava há meses. O banheiro era compartilhado com outras famílias do cortiço e frequentemente não tinha água. Naquela noite, como em tantas outras, Isabela se encolheu num canto do colchão fino, tentando se fazer invisível.
Seu tio Roberto chegara mais bêbado que o normal, cambaleando e derrubando as poucas coisas que tinham. O cheiro de álcool barato impregnava o ar já pesado do cômodo. "Cadê o dinheiro?" A voz pastosa de Roberto cortou o silêncio. "O que você fez hoje? Não conseguiu nada?" Isabela tremeu, apertando contra o peito o cartão que Fernando havia lhe dado. Tinha voltado para pegar o dinheiro depois que ele saiu, mas escondeu tudo numa fenda da parede, sabendo que se entregasse ao tio, ele gastaria tudo em bebida. Ninguém quis me dar nada hoje", murmurou ela, encolhendo-se ainda mais. Roberto cambaleou em sua direção, os olhos vermelhos de raiva e álcool. "Inútil, nem para isso você serve." Ele agarrou o braço fino da menina, sacudindo-a com força. "Amanhã você vai ficar na rua até conseguir alguma coisa. Ouviu bem? Sem comida até trazer dinheiro." Isabela assentiu rapidamente, segurando as lágrimas. Seu braço doía onde os dedos do tio apertavam, mas ela sabia que gritar só pioraria as coisas. Logo Roberto a soltou, jogando-se na única cadeira do cômodo, onde não demoraria a desmaiar como todas as noites. Só então, protegida pela escuridão, Isabela permitiu que algumas lágrimas silenciosas escorressem. Seus pensamentos voltaram para Fernando. Havia algo diferente nele, algo que a fazia querer confiar, mesmo contra todos os seus instintos. O cartão que ele deixara estava amassado de tanto que ela o segurava, mas ainda podia ler o nome da empresa e o endereço no centro da cidade. Na manhã seguinte, Isabela acordou antes do sol nascer. Roberto ainda roncava pesadamente, uma garrafa vazia caída ao seu lado. Ela se levantou sem fazer barulho, pegou o dinheiro escondido na parede e saiu pé ante pé. As ruas ainda estavam desertas quando chegou à padaria. Sentou-se na calçada do outro lado, esperando. Horas se passaram até que viu o carro preto, familiar, estacionar. Seu coração acelerou quando Fernando desceu, carregando uma pasta de couro e um pacote de papel pardo. Ele a viu imediatamente e um sorriso gentil iluminou seu rosto cansado. "Bom dia, Isabela", disse suavemente, aproximando-se. "Estava esperando por você." A menina não respondeu, mas seus olhos se fixaram no pacote que ele carregava. O cheiro de pão fresco fez seu estômago roncar audivelmente. "Trouxe café da manhã", Fernando explicou, sentando-se no banco da praça próxima. "Quer me fazer companhia?" Isabela hesitou por um momento, mas a fome falou mais alto. Aproximou-se cautelosamente e sentou-se na outra ponta do banco. Fernando abriu o pacote, revelando pães ainda quentes, bolos e uma garrafa de suco. "Pode comer à vontade", ele disse, empurrando o pacote em sua direção. A menina pegou um pão pequeno, comendo devagar, como se quisesse fazer aquele momento durar para sempre. Fernando observava em silêncio, seu coração apertado ao ver como ela saboreava cada migalha. "Isabela", começou ele depois de um tempo, "onde você mora? Seus pais?" "Moro com meu tio." Ela interrompeu rapidamente, sua voz quase um sussurro. "Minha mãe foi embora faz tempo. Nunca conheci meu pai." Fernando assentiu, sentindo uma raiva crescente. Como alguém podia abandonar uma criança? "E seu tio? Ele cuida bem de você?" Isabela baixou os olhos, suas mãos pequenas apertando o resto do pão. O silêncio foi resposta suficiente. "Sabe", Fernando continuou suavemente, "eu poderia ajudar. Tenho amigos que..." "Não." A reação assustada de Isabela o pegou de surpresa. "Por favor, não fala com ninguém. Ele ficaria bravo." O medo em sua voz era palpável, e Fernando sentiu seu coração partir. Quantas outras crianças como ela viviam situações semelhantes, invisíveis aos olhos da sociedade. "Tudo bem", acalmou-a. "Não vou fazer nada que você não queira, mas saiba que pode confiar em mim, está bem?" Nos dias que se seguiram, aquele encontro matinal tornou-se uma rotina.
Fernando sempre chegava cedo, trazendo comida e aos poucos também roupas, material escolar e livros infantis. Descobriu que Isabela adorava histórias. Mesmo sem saber ler, seus olhos brilhavam quando ele sentava ao seu lado e lia contos de fadas, aventuras e fábulas. Para Fernando, aqueles momentos trouxeram de volta uma luz que havia perdido desde a morte de Maria. Ver o sorriso tímido de Isabela, ouvir suas perguntas curiosas sobre as histórias, sentir sua confiança crescendo dia após dia, tudo isso dava um novo sentido à sua vida. Mas nem tudo eram momentos doces. Fernando notava os hematomas que às vezes apareciam nos braços de Isabela, o modo como ela se assustava com movimentos bruscos, como sempre guardava um pouco de comida para levar para casa. Cada sinal de abuso partia seu coração e alimentava uma revolta crescente. Na padaria, Márcia observava aqueles encontros com desconfiança e desaprovação. A funcionária, amarga por seus próprios fracassos e frustrações, não conseguia entender por que um empresário bem-sucedido perderia seu tempo com uma menina de rua. Tem algo errado nisso, comentava com os clientes habituais. Um homem rico, sozinho, com uma criança assim, não é normal. Os rumores começaram a circular. Primeiro como sussurros entre os funcionários da padaria, depois entre os comerciantes, vizinhos. As pessoas olhavam e cochichavam quando Fernando chegava com Isabela. Alguns até tiravam fotos discretamente com seus celulares. Um dia, quando Fernando chegou para seu encontro habitual com a menina, encontrou duas mulheres esperando por ele. Uma delas se apresentou como assistente social do Conselho Tutelar. Senhor Fernando, começou ela com voz profissional, recebemos denúncias sobre seu comportamento com uma menor em situação de vulnerabilidade. Precisamos que nos acompanhe para prestar esclarecimentos. O mundo pareceu desabar sob seus pés. Fernando olhou em volta procurando Isabela, mas ela não estava em lugar nenhum. Seu coração acelerou ao perceber a gravidade da situação. Deve haver um engano, tentou explicar. Eu só estava tentando ajudar. Ela passa fome, sofre abusos em casa. Senhor, a assistente social interrompeu. Temos uma denúncia formal. Se o senhor estava ciente da situação de abuso e não reportou às autoridades, isso também é um problema. Fernando viu seu pesadelo tomando forma. Como explicar que Isabela tinha medo, que precisava conquistar sua confiança aos poucos? Como fazer aquelas pessoas entenderem que suas intenções eram puras? Enquanto era levado para prestar depoimento, não conseguia parar de pensar em Isabela. Onde ela estaria? O que aconteceria com ela agora? Seu coração doía ao imaginar o medo que ela devia estar sentindo. O que Fernando não sabia era que, naquele exato momento, Isabela estava sendo retirada da casa do tio por outra equipe do Conselho Tutelar. A menina gritava e chorava, chamando por ele, mas ninguém parecia ouvir seus apelos desesperados. Em questão de horas, tudo o que haviam construído nos últimos meses foi brutalmente interrompido. Fernando, o homem que finalmente encontrara um propósito depois de tanto tempo, voltaria para sua casa vazia, marcado por suspeitas terríveis. E Isabela, a pequena menina que começara a conhecer o que era carinho e atenção verdadeira, seria levada para um abrigo distante, onde se tornaria apenas mais um número no sistema. O abrigo municipal São Vicente ficava nos arredores da cidade, um prédio cinzento cercado por muros altos. Para Isabela, que já conhecia bem o significado do abandono, aquele lugar representava uma nova forma de solidão. As paredes frias, as regras rígidas e os olhares distantes dos funcionários faziam seu pequeno coração doer ainda mais. Nas primeiras semanas, Isabela mal falava. Passava os dias sentada junto à janela do dormitório coletivo, abraçada ao único livro que conseguira trazer consigo, um presente de Fernando que escondera dentro da roupa durante a remoção.
As páginas já estavam amassadas e manchadas de lágrimas, mas ela o segurava como se fosse seu bem mais precioso. As outras crianças tentavam se aproximar, curiosas com aquela menina silenciosa que desenhava obsessivamente. Seus desenhos eram sempre os mesmos. Um homem de terno, uma menina pequena e os dois sentados em um banco de praça. As cuidadoras trocavam olhares preocupados ao ver as pilhas de papel se acumulando, todas com a mesma cena repetida infinitamente. Ela precisa superar isso, comentou uma das monitoras durante a troca de turno. Não é saudável ficar remoendo essa fixação por aquele homem. Mas como explicar a adultos que não entendiam que Fernando havia sido a primeira pessoa a realmente enxergá-la? Que seus encontros matinais não eram apenas sobre comida ou presentes, mas sobre dignidade, sobre ser tratada como um ser humano que importava? Enquanto isso, a quilômetros dali, Fernando enfrentava seu próprio inferno. A denúncia anônima havia manchado sua reputação de forma irreparável. Amigos se afastaram, parceiros de negócios cancelaram contratos e até mesmo seus funcionários mais antigos começaram a tratá-lo com um distanciamento gelado. Suas manhãs, antes preenchidas pela expectativa de ver Isabela, agora eram vazias e pesadas. O escritório, que sempre fora seu refúgio, tornou-se uma prisão de olhares enviesados e cochichos pelos corredores. Fernando se pegava olhando pela janela, imaginando onde Isabela estaria, se estava sendo bem cuidada, se tinha comida suficiente, se alguém lia histórias para ela dormir. Uma noite, após mais um dia angustiante de reuniões, onde ninguém conseguia olhar em seus olhos, Fernando encontrou uma carta anônima em sua caixa de correio. A caligrafia tremida dizia: pessoas como você merecem sofrer. Nunca mais vai chegar perto de nenhuma criança. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Cambaleou até sua poltrona favorita, a mesma onde costumava sentar com Maria nas noites tranquilas antes da doença, e deixou as lágrimas correrem livremente pela primeira vez em anos. O que eu fiz de errado? Sussurrou para o silêncio da casa vazia. Por que ajudar alguém se transformou em algo tão sujo? A solidão o consumia. Não era apenas a ausência de Isabela, mas a forma como sua tentativa de fazer o bem havia sido distorcida em algo perverso. As noites se arrastavam intermináveis, povoadas por pesadelos, onde via Isabela chorando, chamando por ele, enquanto mãos invisíveis a arrastavam para longe. No abrigo, Isabela também sofria com pesadelos. Acordava gritando no meio da noite, assustando as outras crianças. Sonhava com seu tio Roberto, com a padeira Márcia empurrando-a, mas principalmente sonhava com Fernando sendo levado embora, desaparecendo para sempre. Uma nova assistente social, Ana Paula, foi designada para acompanhar o caso. Diferente dos outros profissionais que pareciam apenas seguir protocolos, ela demonstrava um interesse genuíno em entender a história completa. Ana Paula notou como Isabela se iluminava ao falar de Fernando, como seus olhos ganhavam vida ao descrever as manhãs que passavam juntos lendo histórias. Mais importante, percebeu que não havia medo ou trauma em suas memórias dele, apenas saudade e um amor puro que nenhum abusador seria capaz de inspirar. Me conta mais sobre esses desenhos, pediu Ana Paula em uma de suas sessões, observando mais uma das ilustrações que Isabela havia feito. A menina passou os dedos pelo papel, traçando as figuras com carinho. É o tio Fernando, explicou com voz suave. Ele sempre trazia livros diferentes. Dizia que histórias são como abraços que guardamos no coração. E você sente falta dele? Isabela sentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto pequeno. Ele nunca me machucou, nunca gritou comigo. Só queria que eu não passasse fome, que eu aprendesse coisas bonitas. Ana Paula fez anotações detalhadas em seu relatório.
Algo naquela história não se encaixava com as acusações da denúncia anônima. Decidiu investigar mais a fundo. Nas semanas seguintes, entrevistou funcionários da região onde Fernando e Isabela se encontravam. A maioria repetia os mesmos rumores maldosos, mas alguns comerciantes mais antigos falaram sobre como o empresário parecia diferente, mais humano, desde que começara a cuidar da menina. Ele perdera a esposa, sabe? Contou um vendedor de jornal. Ficou anos parecendo um fantasma, só trabalho e solidão. Depois que encontrou a menina, começou a sorrir de novo. A investigação levou Ana Paula até Márcia, a funcionária da padaria que fizera a denúncia anônima. Pressionada, a mulher acabou admitindo que nunca testemunhara nenhum comportamento inadequado. Apenas achava estranho um homem rico se importar com uma criança de rua. Gente assim só ajuda quando quer algo em troca, justificou-se Márcia, revelando mais sobre seus próprios preconceitos do que sobre Fernando. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Enquanto isso, a saúde de Isabela começava a se deteriorar. A menina mal comia, dormia pouco e uma tosse persistente preocupava os médicos do abrigo. Era como se sua vontade de viver estivesse lentamente se apagando. Uma noite, a febre subiu tanto que precisou ser levada às pressas para o hospital. No delírio da temperatura alta, chamava constantemente por Fernando, suas pequenas mãos apertando o livro gasto contra o peito. A médica plantonista, ao examinar Isabela, notou marcas antigas de machucados em seus braços e costas. Cicatrizes que contavam uma história de abusos anterior a Fernando, confirmando que ele não era o monstro que todos pintavam. Ana Paula, ao receber o relatório médico, sentiu que tinha evidências suficientes para reabrir o caso. As marcas de violência documentadas, os testemunhos dos comerciantes, o comportamento de Isabela, tudo apontava para um erro judicial terrível. Mas a burocracia do sistema era lenta e implacável. Cada dia que passava era mais um dia de sofrimento. Para duas almas que encontraram uma na outra o amor e a compreensão que o mundo lhes negara. Fernando, sem saber dos esforços de Ana Paula, afundava cada vez mais em sua depressão. Parou de ir ao escritório, deixando a empresa nas mãos de seus diretores. Suas refeições se resumiam a café preto e torradas, quando se lembrava de comer. A única coisa que o mantinha funcionando era uma rotina que criara. Todas as manhãs, no mesmo horário em que costumava encontrar Isabela, ia até o banco da praça e deixava um livro infantil novo. Sabia que ela provavelmente nunca os encontraria, mas era sua forma de manter viva a esperança de que um dia voltariam a ler juntos. Os livros sempre desapareciam, recolhidos pela limpeza urbana ou levados por outras crianças. Mas Fernando continuava seu ritual, dia após dia, como uma prece silenciosa ao universo. O que ele não sabia era que sua aprovação estava prestes a chegar ao fim, mas não antes que tanto ele quanto Isabela enfrentassem suas horas mais sombrias. O hospital infantil estava silencioso naquela madrugada, exceto pelo som constante dos monitores cardíacos e o choro baixo de Isabela, que lutava contra mais um pesadelo. A pneumonia que começara como uma tosse persistente agora se transformara em algo muito mais sério. Agravada por seu sistema imunológico enfraquecido pela tristeza e falta de apetite. Ana Paula observava a menina através do vidro do quarto de isolamento, seu coração apertado ao ver como ela havia emagrecido nas últimas semanas. Os médicos estavam preocupados. Isabela não respondia aos antibióticos como esperado. Era como se seu corpo tivesse desistido de lutar. Ela precisa de algo mais que medicamentos, comentou a doutora Beatriz, médica responsável pelo caso, enquanto analisava os últimos exames. Nunca vi uma criança definhar dessa forma, sem uma causa física aparente. Ana Paula sabia exatamente
o que Isabela precisava, mas a burocracia do sistema parecia uma muralha intransponível. Cada petição para reavaliar o caso era respondida com mais formulários, mais espera, mais carimbos vermelhos dizendo "em análise". No outro lado da cidade, Fernando também vivia seus dias mais sombrios. Sua casa, antes impecável, agora refletia o caos de sua mente. Jornais velhos se acumulavam na entrada. A correspondência permanecia intocada e garrafas vazias de uísque ocupavam cada superfície disponível. Seu rosto, antes sempre bem barbeado, estava coberto por uma barba irregular e grisalha. Os olhos, fundos e vermelhos, denunciavam noites insones. A única rotina que mantinha era sua peregrinação diária até o banco da praça, deixando livros que ninguém lia. Naquela manhã, porém, algo diferente aconteceu. Ao chegar à praça, encontrou Márcia sentada no banco, parecendo tão acabada quanto ele. A funcionária da padaria havia perdido peso e suas mãos tremiam levemente enquanto seguravam um envelope pardo. "Preciso falar com você", disse ela, sua voz carregada de culpa. "Não aguento mais carregar isso." Fernando quis ignorá-la, dar meia volta e fugir daquela mulher que destruíra sua vida. Mas algo na expressão dela o fez parar. "Fui eu", confessou Márcia, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado. "Eu fiz a denúncia. Mas não foi só isso. Eu inventei coisas. Disse que tinha visto você tocando nela de forma inadequada, que ouvia ela chorando." Cada palavra era como uma punhalada no peito de Fernando. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar em uma árvore próxima. "Por quê?", conseguiu perguntar, sua voz rouca de emoção contida. "Por que fazer algo tão cruel?" Márcia baixou os olhos, envergonhada. "No começo era só inveja. Ver você, tão rico e importante, perdendo tempo com aquela menina suja. Depois, quando as pessoas começaram a comentar, a criar teorias, eu me deixei levar. Queria me sentir importante, ser a heroína que salvou uma criança." Fernando sentiu uma onda de raiva tão intensa que precisou se controlar para não gritar. "Você tem ideia do que fez? Não só comigo, mas com Isabela?" Ela estava finalmente segura, finalmente conhecendo o que é ser amada, e você... "Eu sei", Márcia soluçou. "Por isso estou aqui. Ontem à noite não consegui dormir pensando em como destruir a vida de vocês dois por pura maldade. Trouxe isso." Ela estendeu o envelope. "É uma confissão por escrito, reconhecida em cartório. Admito tudo, que inventei as acusações, que nunca vi nada impróprio." Enquanto isso, no hospital, Isabela piorava. Sua febre não cedia e os médicos começavam a discutir a possibilidade de transferi-la para a UTI. Em seus momentos de delírio, chamava por Fernando, suas pequenas mãos apertando o livro gasto que nunca largava. Ana Paula passava cada momento livre investigando o caso. Entrevistou vizinhos do antigo cortiço, onde Isabela morava com o tio. Coletou depoimentos de comerciantes da região. Reuniu laudos médicos que documentavam os antigos abusos sofridos pela menina. Foi durante uma dessas investigações que descobriu algo chocante. Roberto, o tio de Isabela, havia sido preso por tráfico de drogas. Durante o interrogatório, bêbado e descuidado, confessou que usava a sobrinha para pedir dinheiro nas ruas e que frequentemente a espancava quando ela não trazia o suficiente. O empresário, riu Roberto com desdém quando questionado sobre Fernando. Aquele era o único que realmente se importava com ela. Até tentou denunciar os machucados algumas vezes, mas a pirralha tinha tanto medo de mim que negava tudo. Ana Paula sentia que estava próxima de reunir evidências suficientes para reverter a injustiça, mas o tempo estava contra ela. Na noite anterior, Isabela havia tido uma crise respiratória severa, precisando ser entubada. "Ela está desistindo", explicou a doutora Beatriz com lágrimas nos olhos.
Já vi isso antes em crianças traumatizadas. É como se o corpo seguisse o que a mente já decidiu. Desesperada, Ana Paula decidiu quebrar todos os protocolos. Usando seus contatos, conseguiu o endereço atual de Fernando. Dirigiu até lá numa noite chuvosa, seu coração batendo acelerado, com o medo de estar chegando tarde demais. A casa estava às escuras quando ela tocou a campainha. Demorou vários minutos até que Fernando atendesse, e a visão dele a chocou. O homem, elegante e bem cuidado das fotografias antigas, havia sido substituído por uma sombra, um fantasma, de si mesmo. Senhor Fernando, começou ela, sua voz tremendo de urgência. Sou Ana Paula, assistente social responsável pelo caso de Isabela. Sei que você foi injustamente acusado, tenho provas disso. Mas agora não há tempo para explicações. Isabela está muito doente. Ela precisa de você. Fernando cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Doente? O que ela tem? Onde ela está? No Hospital Santa Clara. Está com pneumonia grave. Não responde aos tratamentos. Os médicos dizem que ela está desistindo de lutar. As palavras atingiram Fernando como um choque elétrico, despertando-o de seu estupor alcoólico. Em questão de minutos, estava trocado, barbeado e no carro de Ana Paula, segurando o envelope com a confissão de Márcia como se fosse um talismã. Durante o caminho, Ana Paula explicou tudo o que havia descoberto. A confissão do tio, os laudos médicos provando os abusos anteriores, os depoimentos dos comerciantes. Fernando ouvia em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, mas nada poderia prepará-lo para a visão de Isabela no hospital. A menina pequena e frágil que conhecera estava ainda menor, ligada a tubos e máquinas, sua pele pálida quase da mesma cor dos lençóis hospitalares. E seus... meu Deus! Sussurrou ele, encostando a mão no vidro do quarto de isolamento. O que fizeram com você, pequena? Foi nesse momento que os monitores começaram a apitar freneticamente. O coração de Isabela estava falhando, como se mesmo inconsciente, seu pequeno corpo soubesse que Fernando estava próximo e não aguentasse mais lutar sozinho. A equipe médica correu para o quarto, iniciando procedimentos de emergência. Fernando observava impotente, seu próprio coração parecendo parar a cada vez que o monitor cardíaco de Isabela registrava uma arritmia. Por favor, rezou ele, embora não frequentasse uma igreja há anos. Por favor, não a leve também. Não posso perder mais alguém que amo. O destino, porém, parecia ter outros planos. Enquanto os médicos lutavam para estabilizar Isabela, a chuva lá fora se transformava em tempestade, como se o céu chorasse junto com Fernando por mais uma injustiça prestes a se consumar. Os corredores do Hospital Santa Clara transformaram-se em um caos de vozes e passos apressados. A equipe médica trabalhava freneticamente para estabilizar Isabela, enquanto Fernando permanecia imóvel atrás do vidro, suas mãos pressionadas contra a superfície fria como se pudesse atravessá-la, pelo puro poder da vontade. Ana Paula havia corrido para acionar seus contatos no judiciário, tentando conseguir uma autorização emergencial para que Fernando pudesse entrar no quarto. O tempo parecia se arrastar de forma cruel, cada segundo marcado pelos bips irregulares do monitor cardíaco. "Vamos perder ela!" gritou um dos médicos dentro do quarto de isolamento. Pressão caindo, saturação em 82%. Fernando sentiu suas pernas fraquejarem. Escorregou pela parede até o chão, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. As palavras da médica ecoavam em sua mente. Ela está desistindo. Foi então que a doutora Beatriz, após mais uma tentativa frustrada de estabilizar os sinais vitais de Isabela, tomou uma decisão que mudaria tudo. Saiu rapidamente do quarto e se aproximou de Fernando. "O senhor está disposto a se paramentar e entrar? Sei que não temos autorização oficial ainda, mas..." Ela hesitou, olhando para
Os monitores, não temos mais nada a perder. E talvez sua presença seja o único remédio que possa funcionar agora. Fernando levantou-se num pulo, pronto para fazer qualquer coisa. Uma enfermeira rapidamente o ajudou a vestir o avental de isolamento, touca, máscara e luvas. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia amarrar os laços do avental. Ao entrar no quarto, o cheiro de antisséptico e medicamentos o atingiu como uma onda. Mas nada o havia preparado para ver Isabela de perto. A menina parecia ainda menor e mais frágil vista assim, seu pequeno corpo quase desaparecendo entre os tubos e aparelhos. "Isabela", sussurrou ele, aproximando-se da cama. "Sou eu, pequena. O tio Fernando está aqui." Por um momento, nada aconteceu. Os monitores continuavam mostrando sinais vitais preocupantes e a respiração artificial fazia o peito de Isabela subir e descer em um ritmo mecânico e artificial. Fernando segurou a mãozinha gelada dela entre as suas, tentando transmitir calor e vida através do toque. "Lembra da história da princesa adormecida? Aquela que você mais gostava? Ela também dormiu por muito tempo, mas acordou porque sabia que era amada. Você é muito amada, Isabela. Por favor, não desista." Como se respondesse às suas palavras, os dedos de Isabela se moveram levemente entre os seus. Foi um movimento quase imperceptível, mas Fernando o sentiu com toda a sua alma. "Isso, pequena", encorajou ele, suas lágrimas agora molhando a máscara de proteção. "Continua lutando. Estou aqui com você e não vou mais deixar ninguém nos separar." Lentamente, como uma flor que desabrocha, os monitores começaram a mostrar sinais de melhora. A saturação subiu para 87%, depois 90%. Os batimentos cardíacos, antes irregulares, encontraram um ritmo mais estável. A doutora Beatriz, que observava tudo com olhos marejados, fez um sinal positivo para Fernando. "Continue falando com ela. Está funcionando." Por horas, Fernando permaneceu ao lado do leito, contando histórias, relembrando momentos felizes que haviam compartilhado, prometendo novos livros e aventuras. Não se importava com o desconforto da roupa de proteção ou com suas pernas doendo de ficar em pé. Tudo o que importava era manter aquela conexão vital com Isabela. Ana Paula retornou no meio da noite, exausta, mas com um sorriso no rosto. Tinha conseguido uma liminar de emergência, autorizando não apenas a presença de Fernando, mas também iniciando o processo de revisão de todo o caso. A juíza ficou horrorizada quando mostrei as evidências, explicou ela em voz baixa para não perturbar Isabela. A confissão de Márcia, os depoimentos do tio, os laudos médicos. Ela disse que nunca viu um erro judicial tão grave. Mas Fernando mal ouvia. Sua atenção estava totalmente focada em Isabela, que agora apresentava uma cor mais saudável, nas bochechas. Os médicos já falavam em tentar remover o tubo de respiração na manhã seguinte se ela continuasse progredindo. A notícia da presença de Fernando no hospital se espalhou rapidamente. Jornalistas começaram a se aglomerar na entrada, ávidos por cobrir a história do empresário injustamente acusado que agora lutava para salvar a vida da menina que havia ajudado. Márcia, ao ver a movimentação na TV, sentiu o peso de sua consciência aumentar ainda mais. Decidiu fazer algo que nunca imaginara. Foi até a emissora local e pediu para dar uma entrevista, onde confessou publicamente tudo o que havia feito. "Destruí 2 vidas por pura maldade", declarou ela entre lágrimas. "Agora só peço que aquela menina sobreviva e que um dia possa me perdoar." O depoimento de Márcia causou comoção nacional. Em questão de horas, a história de Fernando e Isabela estava em todos os noticiários. Pessoas começaram a enviar cartas, flores e presentes ao hospital. Muitos que antes haviam condenado Fernando agora se sentiam envergonhados por terem acreditado tão facilmente nas acusações.
Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia pintando o céu de rosa, Isabela começou a dar sinais de que estava acordando. Seus olhos se moviam sob as pálpebras e seus dedos apertavam com mais força a mão de Fernando. A equipe médica se preparou para remover o tubo de respiração. Era um momento delicado. Nem todos os pacientes conseguem respirar sozinhos. Após a intubação prolongada, Isabela chamou a doutora Beatriz suavemente. Quando eu contar até 3, quero que você tussa forte, está bem? 1, 2, 3. Com um movimento rápido e preciso, o tubo foi removido. Por um momento angustiante, todos no quarto prenderam a respiração, esperando para ver se Isabela conseguiria respirar sozinha. A menina tossiu algumas vezes, seu pequeno corpo se contorcendo com o esforço. Então, lentamente, seus olhos se abriram, procurando imediatamente pelo rosto que seu coração nunca esquecera. Tio, Fernando? Sussurrou ela, sua voz rouca e fraca. Fernando não conseguiu conter um soluço de alegria. Sim, pequena, sou eu, estou aqui. Um sorriso fraco, mas verdadeiro, iluminou o rosto de Isabela. Eu sabia que você ia voltar. Naquele momento, enquanto o sol da manhã inundava o quarto com sua luz dourada, algo extraordinário aconteceu. O amor, aquele sentimento tão poderoso e inexplicável, provou ser mais forte que todas as mentiras, mais forte que todo o mal que haviam enfrentado. Mas a jornada deles ainda não estava completa. Ainda havia muito a ser resolvido, muitas feridas a serem curadas e um futuro inteiro para ser construído. No entanto, agora eles tinham algo que antes parecia impossível: esperança. A recuperação de Isabela no hospital foi como assistir a um milagre acontecendo em câmera lenta. Cada pequeno progresso, o primeiro copo de água bebido sozinha, os primeiros passos hesitantes pelo corredor, o primeiro sorriso genuíno, era celebrado como uma vitória preciosa por todos que acompanhavam sua jornada. Fernando não saiu do seu lado nem por um momento. Transformou o quarto hospitalar em um pequeno santuário de amor. As paredes brancas e frias foram cobertas com desenhos coloridos. Uma pequena estante improvisada transbordava de livros infantis. E o som de histórias sendo contadas preenchia o ambiente a qualquer hora do dia. Uma tarde, enquanto Fernando lia mais uma história, Isabela o interrompeu com uma pergunta que carregava em seu coração há muito tempo. Tio Fernando, por que você nunca desistiu de mim? Fernando fechou o livro lentamente, escolhendo com cuidado suas palavras. Porque algumas pessoas entram em nossas vidas e mudam tudo, pequena. Você me ensinou a ver o mundo de uma forma diferente. Me fez querer ser uma pessoa melhor. A menina refletiu por um momento, seus olhos revelando uma sabedoria além de seus anos. Como a água que você me deu naquele dia. Era só água, mas mudou tudo. Exatamente, sorriu Fernando, sentindo seu coração se encher de amor. Às vezes, os gestos mais simples são os mais importantes. A notícia da recuperação milagrosa de Isabela e a verdade sobre as falsas acusações contra Fernando correram pela cidade como fogo. A antiga padaria onde tudo começou, agora praticamente falida, depois que a história de Márcia veio à tona, estava com as portas fechadas e uma placa de "Vende-se" na fachada. Foi durante uma das visitas de Ana Paula ao hospital que Fernando compartilhou uma ideia que vinha cultivando. Quero comprar aquele prédio, disse ele, observando Isabela dormir serenamente. Transformá-lo em algo que possa ajudar outras crianças. Ana Paula sorriu, já imaginando as possibilidades. Um lugar onde nenhuma criança seja expulsa por estar com sede? Mais que isso, respondeu Fernando, seus olhos brilhando com o entusiasmo de um sonho tomando forma. Um espaço onde elas possam encontrar não apenas água para o corpo, mas também para a alma.
O processo judicial para limpar o nome de Fernando foi surpreendentemente rápido, uma vez que todas as evidências foram apresentadas. A juíza não apenas anulou todas as acusações anteriores, mas também fez questão de emitir um pedido formal de desculpas pelo erro do sistema. Mais importante ainda, o processo de adoção de Isabela foi iniciado. Com o tio Roberto preso e nenhum outro parente conhecido, o caminho estava aberto para que Fernando se tornasse legalmente o pai que já era em seu coração. 3 meses depois da internação, Isabela finalmente recebeu alta do hospital. A cidade inteira parecia celebrar. Pessoas deixavam flores na porta do hospital. Crianças da vizinhança fizeram cartazes de boas-vindas e até mesmo o motorista do táxi se recusou a cobrar a corrida que os levou para casa. Mas Fernando tinha uma surpresa especial preparada. Em vez de ir direto para casa, pediu ao motorista que parasse em frente à antiga padaria. O prédio, antes decadente, estava completamente transformado. "Fecha os olhos", pediu ele, ajudando Isabela a descer do carro. Quando ela abriu, ficou boquiaberta. A fachada antiga havia dado lugar a uma estrutura acolhedora, com grandes janelas e uma porta colorida. Uma placa nova brilhava sobre a entrada. Cantinho da Isa, Biblioteca e Centro Cultural Infantil. É nosso?", perguntou ela, mal acreditando no que via. "É de todas as crianças que precisarem", respondeu Fernando, pegando sua mão, pequena entre as suas. "Mas sim, você foi a inspiração para tudo isso." O interior era ainda mais impressionante. Estantes baixas, cheias de livros coloridos, mesas redondas com cadeiras de diferentes tamanhos, um cantinho de leitura com almofadas macias e, o detalhe mais importante, vários bebedouros espalhados pelo espaço, todos na altura ideal para crianças. Comente o que você acha que vai acontecer e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Mas o coração do lugar era uma parede especial, onde Fernando havia mandado pintar uma mensagem que Isabela escrevera durante sua recuperação no hospital. Com letras coloridas e um pouco tremidas, lia-se: "Foi só água, mas para mim foi tudo." As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Isabela enquanto ela explorava cada cantinho. Em cada detalhe, podia sentir o amor e o cuidado que Fernando dedicara ao projeto. "Tem mais uma coisa", disse ele, guiando-a até uma sala nos fundos. Era um espaço acolhedor, com uma mesa de desenho, materiais de arte e uma janela grande que deixava entrar a luz natural. Na parede, emoldurado, estava o primeiro desenho que Isabela fizera no hospital. Ela e Fernando sentados no banco da praça. "Este é seu cantinho especial", explicou ele, "para quando você quiser desenhar, ler ou simplesmente ficar quietinha." Isabela abraçou Fernando com toda a força que seus bracinhos permitiam. "Obrigada, pai", sussurrou ela, usando pela primeira vez aquela palavra que tanto significava para ambos. Fernando sentiu seu coração transbordar de emoção. Ajoelhou-se para ficar na altura dela e segurou seu rostinho entre as mãos. "Não, minha pequena, eu é que agradeço. Você me ensinou que família não é só questão de sangue, é questão de amor." Nos meses que se seguiram, o cantinho da Isa se tornou muito mais que uma biblioteca. Era um refúgio para crianças carentes, um espaço onde podiam encontrar não apenas livros e água fresca, mas também acolhimento e esperança. Márcia, em seu processo de redenção, pediu para trabalhar como voluntária no projeto. Após muita hesitação, Fernando aceitou, com a condição de que ela participasse de terapia e grupos de apoio. Aos poucos, a amargura em seu coração foi sendo substituída por um desejo genuíno de fazer a diferença. Ana Paula continuou próxima, não mais como assistente social, mas como amiga da família. Frequentemente a encontravam sentada no cantinho de leitura, contando histórias para grupos de crianças encantadas.
Em uma tarde especialmente significativa, exatamente 1 ano após aquele primeiro encontro na padaria, Fernando e Isabela estavam sentados em seu banco favorito na praça. A menina, agora com cabelos brilhantes e bochechas coradas de saúde, lia em voz alta, uma habilidade que havia conquistado com muito esforço e orgulho. "Pai", chamou ela, fechando o livro. "Você acha que existem anjos?" Fernando sorriu, ajeitando uma mecha de cabelo que caía sobre os olhos dela. "Acho que existem pessoas que são como anjos, pequena, que aparecem em nossas vidas exatamente quando precisamos. Como eu apareci na sua vida?" "Não", respondeu ele, beijando sua testa com carinho. "Como nós aparecemos na vida um do outro." Naquele momento, enquanto o sol se punha pintando o céu de tons dourados, Fernando percebeu uma verdade profunda. Às vezes, as maiores transformações começam com os gestos mais simples. Um copo d'água, oferecido com amor, pode mudar não apenas uma vida, mas criar ondas de bondade que se espalham infinitamente. Isabela, segura nos braços de seu pai, finalmente entendia que algumas histórias não precisam de princesas ou castelos encantados para serem mágicas. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos enxergue quando o resto do mundo insiste em nos tornar invisíveis. O cantinho da Isa continua lá até hoje, de portas abertas, para qualquer criança que precise de água, de histórias ou simplesmente de um lugar para se sentir amada. E na parede principal, aquelas palavras simples continuam lembrando a todos que entram que os maiores milagres às vezes começam com os gestos mais singelos. Foi só água, mas para mim foi tudo.